queria só fazer uma nota prévia, que é relacionada com o professor Paz Ferreira e com uma das razões para a minha admiração pelo professor Paz Ferreira. Muita gente saúda a juventude, diz que fazem falta mais jovens, mais participação, mais intervenção, mas ao mesmo tempo critica-se a juventude porque não aparece e porque não se interessa e porque não toma posição. A verdade é que a tradição portuguesa é de dar palco aos mais velhos. A idade é um posto que se conquista, naturalmente, apenas com o passar do tempo. E por isso mesmo, muitos dos que criticam a falta de participação dos jovens são também eles os primeiros a exigir para tudo a experiência, a idade e os cabelos brancos. E o professor Paz Ferreira tem esta extraordinária capacidade de reconhecer nas gerações mais novas a capacidade de fazer algo mais do que apenas dar cor à sala. E a convite do professor, ainda nos tempos da faculdade, tanto eu como colegas da minha idade, que não temos o pergaminho da idade para apresentar, mas até temos 2 ou 3 coisas para dizer sobre o que se passa à nossa volta, tivemos a oportunidade de participar em várias iniciativas com grandes nomes da economia, da filosofia, do direito e da política em Portugal. Escrevemos em obras coletivas, escrevemos aquilo que quisemos escrever, fomos publicados lado a lado como pares, com pessoas que admiramos e com pessoas que reconhecemos. E esta mensagem na qual o professor persiste é uma mensagem rara. E por isso não queria deixar de passar esta oportunidade para lhe agradecer o facto de passar consistentemente esta mensagem para a sociedade portuguesa, porque de facto reconhece que o diálogo entre as gerações é essencial para a união do povo. E se é certo que os jovens têm muito a aprender com os mais velhos, a verdade é que no mundo de hoje, com os desafios que se apresentam, em muitas coisas os jovens estão também mais bem preparados para lidar com esses desafios. E, portanto, há certamente uma aprendizagem mútua que o professor não se cansa de desenvolver. Muito obrigado, professor, por isso. Eu vivi nos últimos 10 meses em Nova Iorque, onde estive a tirar um mestrado, e nos últimos quase 3 anos estive a desenvolver com um amigo e desenvolvo um projeto de crítica de imprensa, onde abordamos fenómenos de desinformação muito próprios dos tempos em que vivemos e que estiveram, como o professor refere no seu livro, na gênese deste novo mundo que o Trump personifica. E vou, por isso, cingir a minha intervenção a esses 2 pontos, que são aqueles relativamente aos quais eu julgo ter algo a acrescentar. Já é difícil acrescentar alguma coisa. O extraordinário poder de síntese do professor permite que num livro tão pequeno esteja tanta coisa, mas a verdade é que vou tentar apenas então focar-me nesses 2 pontos. Por um lado, como é que é viver na América de Trump, e por outro, que papel desempenhou e continua a desempenhar a qualidade da informação na eleição e na governação de Donald Trump. E comecei já com um pequeno truque, é que na verdade eu nunca vivi na América de Trump. Eu vivi em Manhattan, e quando perguntamos a alguém em Manhattan o que acha de Trump ou o que tem a dizer sobre a sua última polémica, a resposta é, quase invariavelmente, um encolher de ombros e um comentário negativo. A verdade é que Hillary Clinton teve 88% na ilha de Manhattan. Eles não sentem Donald Trump como um produto seu. Foi outra América que votou nele. E, no entanto, essa outra América não a encontramos apenas no Wyoming ou no Oklahoma. Nos 63 distritos eleitorais de Nova Iorque, 46 deram a maioria a Donald Trump. Hillary Clinton venceu em 88 dos 100 maiores distritos eleitorais do país, com uma diferença de mais de 12 milhões de votos. No entanto, nos 3.000 distritos depois desses 100, Donald Trump venceu com uma diferença combinada de mais de 11,5 milhões de votos. E, portanto, a grande divisão dos Estados Unidos não é entre a cultura dos estados do litoral, Nova Iorque, Massachusetts, Califórnia, e os estados do interior rural, esquecido. É uma divisão entre os grandes centros urbanos, diversos, coloridos, poliglotas, liberais das tecnologias e dos serviços, e das zonas não urbanas, um bocadinho mais homogéneas, um bocadinho mais brancas, industriais, agrícolas e conservadoras. A verdade é que não existe uma linha territorial evidente que separe umas das outras, mas nas viagens que fiz a New Jersey, onde me encontrava com a comunidade portuguesa na casa do Benfica de Newark, pude encontrar alguns desses habitantes da América de Trump, trabalhadores, a maior parte, não qualificados, outrora imigrantes, hoje americanos, que viram uma nova vaga de imigração, disputarem-se os empregos, os bairros e o modo de vida. E desengane-se quem olha para o eleitor de Trump, julgando ir encontrar nele um racista, homofóbico, xenófobo, rodeado de armas e cheio de ódio. Não é verdade. Vai ver, na grande maioria dos casos, pessoas trabalhadoras, normais, até algumas décadas antes fizeram a mesma travessia em busca de uma vida melhor, deitaram as mãos aos trabalhos que podiam com as qualificações que tinham e que nos últimos anos, com a globalização, a tecnologia, viram fábricas a fechar, viram os produtos que vendiam a perderem competitividade, os empregos que tinham a desaparecerem para serem substituídos por outros aos quais eles não podem concorrer.
E esta franja de americanos que não vivem dos serviços das grandes cidades, mas das mãos sujas do trabalho físico, industrial e agrícola, não vê grande futuro neste futuro que nós temos vindo a construir. Quero por isso uma mudança radical. A mesma mudança que viram em Obama, um candidato fora do establishment, com um discurso diferente, e que viram em Donald Trump, um candidato fora do establishment, com um discurso diferente. Iowa, Ohio, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, 5 estados altamente industrializados que votaram em Obama em 2012, 70 votos no colégio eleitoral, que teriam dado a Hillary Clinton uma confortável vitória, 5 estados que votaram em Donald Trump em 2016. A verdade é que não foram os racistas, os homofóbicos, os maluquinhos das armas que deram a vitória a Donald Trump. Esses votos sempre estiveram lá e nunca deram a vitória a ninguém. O que mudou foi a mesma vontade de mudança que trouxe Obama a trazer Trump. E o que mudou foi a crença numa solução pacífica, numa solução política e numa solução comum. E, portanto, é importante que, ainda que tentemos, que nos deixemos ceder à tentação de desumanizar Donald Trump, que é um indivíduo a todos os títulos deplorável, estou inteiramente com o professor, com todos nós, no fundo, na sua caracterização, é importante não confundir o eleitorado de Trump com os valores da mensagem de discórdia que ele todos os dias digita no Twitter com aqueles dedinhos pequenos. A América de Trump, a América que elegeu Trump, é muito humana, tem problemas reais, partilhados por muitos em todo o mundo desenvolvido. A modernidade também faz vítimas. Quando a economia se foca no trabalho qualificado, também há vítimas. Quando os liberais, como eu, começam a ganhar as chamadas guerras culturais, o casamento homossexual, a legalização da marihuana, a despenalização do aborto, a redefinição do papel da mulher, também há vítimas. E quando o mundo é uma aldeia e diariamente pessoas de outros países atravessam a fronteira para serem recebidas como se quer, com dignidade e direitos, também há vítimas. E não me entendam mal, são vítimas necessárias. Mas são vítimas ainda assim, e onde há vítimas, há oportunistas. Discurso maleável, populista e falacioso. E a América de Trump é composta de muita gente diferente. Mas naquilo que fez dela uma América maioritária no colégio eleitoral, não é assim tão diferente da Europa de Orban, de Le Pen, de Di Maio ou do Brexit. O professor Paz Ferreira chama-nos a atenção neste livro para essa similitude. E é muito importante que a compreendamos. Donald Trump não é um percalço, é uma consequência. E é uma consequência com efeitos diretos nas nossas vidas, apesar de, como escreve o professor, nem sequer termos votado nele. Passo agora para a parte da informação. Porque a verdade é que foram muitas as razões avançadas para Donald Trump ter vencido. E o professor menciona várias no livro. As agruras de uma classe média, composta sobretudo por americanos brancos, que se sente ameaçada no seu modo de vida e de sustento, mas também o facto de Hillary Clinton ser uma candidata com uma taxa de rejeição brutal, dos apoiantes de Bernie Sanders terem ficado em casa, não sei se ficaram ou não, mas é o que se diz, de Jim Comey ter decidido anunciar a duas semanas da eleição a reabertura da investigação sobre os irmãos de Hillary Clinton. Enfim, de todas estas, talvez nenhuma terá tido tanto impacto quanto o papel desempenhado pelos vários meios de desinformação que ajudaram a propagar a mensagem de Trump pelas audiências certas e reforçaram a sua mensagem, mesmo quando pretendiam fazer o contrário. E é importante fazer uma distinção. As fake news são um fenómeno de notícias fabricadas fora do jornalismo, com o propósito, claro, de se fazerem passar por notícias legítimas. E isto existe desde sempre, ainda que as redes sociais tenham criado um ecossistema propício a que elas cheguem rápido e eficientemente a toda a gente. O termo das fake news foi, portanto, utilizado aqui por Donald Trump como rótulo para notícias legítimas, publicadas por órgãos de comunicação tradicionais, compostos por jornalistas, que de algum modo lhe eram desfavoráveis, ou que ele entendia que continham omissões, falta de contraditório ou perspectivas tendenciosas. Mas é essencial distinguirmos uma coisa da outra, pois elas têm soluções distintas. As fake news combatem-se, julgo eu, com melhor tecnologia. E o mau jornalismo combate-se com melhor jornalismo. E é hoje um pouco mais claro, em muitas das análises feitas relativamente ao impacto da cobertura às eleições, que os mídias tradicionais americanos, portanto os mídias mainstream, tiveram mais impacto que as fake news no resultado final destas eleições. A verdade é que as fake news, algumas das mais bem-sucedidas, nem sei se chegaram aqui, mas tivemos o apoio do Papa Francisco, Donald Trump, a alegada rede de pedofilia que se desenvolvia na cave de uma pizzaria em Washington e que tinha ligações à campanha de Hillary Clinton, as notícias sobre as imposições pelos democratas na Flórida da lei islâmica, enfim, pela sua própria natureza, espalham-se sobretudo pelos círculos que já estão predispostos a aceitar estas notícias.
não são elementos que reforçam convicções, mas dificilmente persuadem alguém que tenha um mínimo de dúvida no seu espírito relativamente a estes assuntos. Propor, como fez tanta gente, começar pelos mídias tradicionais, convenientemente, que foram os fake news a causa exclusiva da desinformação nas eleições de 2016, é curto. E a verdade é que, como nota o professor Paz Ferreira, no capítulo 12, é que os mídias tradicionais tiveram um papel importantíssimo na seleção e tratamento de todos os grandes casos mediáticos destas eleições. Um estudo da Universidade de Harvard chegou a algumas conclusões e eu quero partilhar convosco 3. A primeira, porventura, não será tão surpreendente, é que Donald Trump foi, por uma margem larguíssima, o candidato mais falado e discutido. Ainda que tenha gastado muito menos dinheiro do que Hillary Clinton, a verdade é que teve publicidade gratuita para tudo, sempre que quis. Efetivamente, gastar muito dinheiro nas eleições presidenciais, hoje em dia já não quer dizer que não se tenha mais exposição que os outros candidatos. A segunda conclusão pode ser um bocadinho mais surpreendente. É que a cobertura feita a Hillary Clinton focou-se não nas suas políticas, mas maioritariamente nos seus escândalos. De facto, o assunto dos e-mails foi o assunto com mais cobertura de toda a campanha eleitoral. Com mais cobertura até do que todos os escândalos relacionados com Donald Trump combinados. Portanto, o número de vezes que isto apareceu na imprensa mainstream foi superior a todos os escândalos de Donald Trump combinados. E a terceira, também pode ser um bocadinho surpreendente, é que a cobertura a Donald Trump focou-se, apesar dos seus muitos escândalos, maioritariamente nas suas propostas políticas. As políticas de imigração, como o muro, a política fiscal, o combate ao Obamacare, a oposição aos tratados comerciais, a política externa e as relações com os inimigos dos Estados Unidos. A verdade é que, na bolha liberal, em que a maior parte dos jornalistas da imprensa mainstream se movimentam, viam estas propostas políticas como propostas absurdas. E, portanto, apresentavam-nas como propostas absurdas. E pensavam, não precisamos de ir aos escândalos porque as propostas já são escandalosas o suficiente. A verdade é que o eleitorado das zonas periféricas viu nesta cobertura as propostas concretas para responder aos problemas que eles sentiam. Mais imigrantes, menos trabalho, menos exportações, mais impostos, um sistema de saúde frágil. Foi música para os seus ouvidos. E, portanto, eu julgo que a conclusão se precipita de algum modo. Os mídias tradicionais de direita deram eco às propostas de Trump porque concordavam com elas, os de esquerda porque as achavam ridículas. Quanto a Clinton, e ainda que a falta de propostas de Clinton seja efetivamente um tema forte da sua campanha, foi alvo, tanto de um lado como do outro, de uma forte campanha de descredibilização, à direita, pelo interesse político, e à esquerda, porque na convicção que tinha a vitória garantida, já se estava a posicionar para ser aquele contraponto rigoroso e credível. E, portanto, os mídias tradicionais tiveram efetivamente um papel, julgo eu, e foi também esta a conclusão do estudo da Universidade de Harvard, um papel muito determinante nesta eleição, porque ao pretenderem jogar o jogo político e beneficiar do mediatismo de Donald Trump, deram-lhe a plataforma que ele precisava para chegar a quem queria ouvir essa mensagem, sua mensagem populista, nacionalista e protecionista. E o professor identifica isto com clareza, e vou citar: o caminho percorrido permitiu-nos entender muitas das razões que levaram à eleição de Trump, mas não podemos esquecer que ela foi construída sobre um programa que conhecemos já em linhas gerais e em que uma parcela muito substancial da população se reconhece ou, pelo menos, não sentiu um grau de rejeição que a levasse a ir votar noutro candidato. Portanto, em resumo, o papel da imprensa americana foi o de cobrir os escândalos de Hillary Clinton e, sobretudo, cobrir as propostas políticas de Donald Trump. Chego assim à última nota daquilo que queria discutir convosco hoje. Donald Trump é o reflexo de um tempo em que a verdade, o facto, perdeu valor. Quando tínhamos apenas uma mão cheia de fontes de informação, operávamos, regra geral, sob uma mesma verdade comum. Esse mundo acabou. Hoje estamos divididos em bolhas de informação, onde a realidade é o produto daquilo que escolhemos consumir e partilhar. Estamos organizados, através das redes sociais, dos motores de busca e também da nossa vontade, em torno de comunidades com interesses e valores comuns. Recebemos as notícias que condizem com esses valores comuns e, muito importante, não recebemos as notícias que não condizem com esses valores comuns. Isto é verdade para nós, mas também é verdade para os apoiantes dos Donald Trumps desta vida. E em New Jersey, nessa pequena comunidade onde conheci apoiantes de Trump, percebi que, efetivamente, eles não tinham os mesmos factos que eu. Para cada história negra que eu lhes contava, eles contavam uma contra-história que lhes tinha sido oferecida pela imprensa e que justificava a minha. Certos factos, como a admissão de Donald Trump Jr. relativamente ao encontro com os russos, eu tinha por evidentes, e estavam em todo lado no meu feed de Facebook, eram-lhes absolutamente desconhecidos. Não faziam a menor ideia que isto tinha acontecido. E os resultados das políticas de Trump, que eram desastrosos e são desastrosos aos meus olhos pela miséria moral que representam, aos olhos deles são brilhantes. Porque a economia pulsa, a bolsa de valores cede expectativas, os salários aumentam, o desemprego diminui.
Na minha bolha, as notícias sobre Donald Trump são sempre negativas e na bolha deles são sempre positivas. Vivemos em realidades diferentes, separados por uma ponte sobre o Hudson. Em Portugal, nota-se um bocadinho menos. Somos um país pequeno, com um conjunto relativamente restrito nesta informação e atores políticos sem capacidade ou incentivos para criarem estas múltiplas realidades paralelas. E aqui, para já, julgo que basta lutar por um jornalismo melhor, mais responsável, mais comprometido com a verdade, menos comprometido com o mediatismo. Mas quando afastamos a lupa, e os Estados Unidos são apenas um dos exemplos, todos nós temos presente o Brexit, demasiado presente para acharmos que os Estados Unidos são o único exemplo. Notamos que as mesmas redes sociais que nos uniram estão hoje a separar-nos, alimentando as nossas convicções, os nossos preconceitos. São as chamadas câmaras de eco, onde recebemos notícias filtradas por algoritmos que não conhecemos nem controlamos e que nos contam uma verdade, um conjunto de factos, uma narrativa. E se há uma lição a retirar da eleição de Donald Trump é que hoje, mais do que nunca, é muito importante irmos de encontro aos outros, conhecer a verdade deles e os factos deles, atravessar a ponte para New Jersey, sair das cidades, olhar para fora. É essa a mensagem mais importante deste livro que o professor Passos Ferreira nos deixa. Isto também é um problema nosso. A reflexão sobre os anos de Trump é uma reflexão sobre os nossos anos, os nossos problemas, as nossas vidas. Este livro é um relato de uma atualidade impressionante, que traça como poucos os principais contornos de uma ascensão improvável, mas não troco. É um auxílio essencial para perceber o que se passou, o que se disse e o que está em causa, neste combate que nos chama não contra a América de Trump, mas contra a sua mensagem de discórdia, de violência e de ódio. Cito mais uma vez o professor para terminar. No mundo cheio de sinais autoritários e antiliberais, corre-se o risco de regresso a períodos negros da história e ao desaparecimento dos valores que fazem a vida digna de ser vivida. E é por esses valores que aqui estamos. Antes de compreendermos estes sinais autoritários, temos primeiro de os reconhecer. Este livro, pela atualidade, pela diversidade dos exemplos, pelas vozes que convoca e pelos desafios que nos lança, é uma excelente forma de começar e pela qual temos que agradecer ao professor Passos Ferreira.